Vocês já me ouviram dizer isso antes, mas quero continuar dizendo, e é o seguinte: a eternidade é tempo demais para estar errado, é tempo demais para estar errado. Portanto, hoje quero equipá-lo para duas coisas. Uma delas é que quero equipá-lo para levar alguém a Cristo. E também quero desafiá-los, se estiverem assistindo online ou pessoalmente, vou desafiá-los. Até o final desta mensagem, venha a Cristo. E se houver algum ponto que precise ser esclarecido e fizermos o nosso melhor, não apenas para nós, mas para aqueles que estão assistindo em todo o mundo, N é o novo nascimento. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Pessoal, ouçam com atenção. A dádiva de ser um filho de Deus não vem apenas pelo fato de você ter nascido. Você precisa nascer de novo. Você não pode ser um filho de Deus só porque nasceu em um hospital. Você precisa nascer de novo. E quero crer que o Espírito Santo fará algo muito especial mesmo aqui hoje. Gaylord Kambarami é o secretário-geral da Sociedade Bíblica do Zimbábue. E eu estava lendo a história de que ele tentou dar um Novo Testamento a um homem muito agressivo em sua comunidade. E o homem insistiu. Se você me der essa Bíblia, disse ele, quero lhe fazer uma promessa. Vou enrolar cada página e a usarei como um cigarro para fumar. Foi isso que ele disse ao Sr. Kambarami. E o Sr. Kambarami disse o seguinte, ele disse: eu entendo, mas pelo menos prometa que antes de fumar essa página da Bíblia, você a lerá, pelo menos. Achei isso genial. O homem concordou e disse, vou fazer isso. Os dois seguiram caminhos diferentes. 15 anos depois, a American Bible Society nos contou a história. 15 anos depois, os dois homens se encontraram. Em uma convenção bíblica no Zimbábue, o pagão que fumava nas escrituras foi salvo e agora é um evangelista de tempo integral. E ele contou sua história. Essa era a sua história, disse ele. Eu fumei Mateus e fumei Marcos, disse ele, e até fumei Lucas. Mas quando cheguei a João e ao capítulo 3 de João, li a história e não consegui mais fumar. E naquele momento entreguei meu coração a Jesus Cristo. Estou animado hoje porque vamos falar sobre João. Capítulo 3, sobre como, em uma conversa inesperada, ele nos deu uma exposição e uma explicação incríveis sobre a eternidade. Portanto, não precisamos estar errados. E uma incrível explicação do que significa nascer de novo. Na manhã desta sexta-feira, tive uma dessas conversas inesperadas com um jovem garçom em um restaurante enquanto eu me reunia com um líder de Cristo. Seu nome era Bashir, ele era garçom. Enquanto conversávamos, convidei Bashir para ir à igreja. Não tenho certeza se ele está aqui hoje ou se vai se juntar a nós a 1 hora para o culto. Mas eu estava compartilhando com ele e finalmente disse isso a Bashir. Eu disse, se eu lhe der uma boa gorjeta, você viria à igreja? Pessoal, de qualquer maneira eu posso levá-lo à igreja. Farei o que for preciso naquele momento. E foi uma conversa inesperada e empolgante com esse jovem muçulmano da África Ocidental, acreditando que Deus nos dá esses momentos inesperados. Como a eternidade é muito longa para estar errado, tenho um propósito antes que Deus me chame para casa. Tenho um objetivo e quero ver a partir daqui, quero ver Deus e o Espírito Santo ganhar 1 bilhão de pessoas para Cristo. Eu realmente quero, esse é o meu objetivo. Mas isso não pode acontecer apenas aos domingos. É por isso que temos que descobrir nos outros 6 dias da semana que não precisamos de um culto de domingo. As pessoas não são salvas apenas aos domingos. Mas aleluia, sou muito grato pelo fato de a Bíblia dizer que hoje é o dia da salvação. Portanto, seja hoje a sua segunda-feira ou a sua terça-feira, Deus é capaz de levar as pessoas a Cristo. E eu quero acreditar que Deus vai fazer isso. Porque quando você está apaixonado por Cristo, digo-lhe, você quer compartilhar o que Deus fez. Assim como o Ricardo estava nos guiando naquela música, assim como você quer adorar, você também quer compartilhar o Evangelho. Lembro-me de que quando me apaixonei pela Cindy, em meados dos anos 90, não havia iPhone 6 e não havia como tirar uma selfie e mostrar aos meus amigos por quem estou apaixonada.
Cindy trabalhava em um banco no departamento de empréstimos e era uma das vice-presidentes do banco. Mas eu queria que as pessoas soubessem que eu me apaixonei e não sabia como fazer. Naquela época, eu tinha 30 anos de idade. As pessoas perderam a esperança em mim. Então tive que mostrar a elas que era real. Então, como mostrar a eles que era real? Encontrei a foto dela em uma revista. Não era nem mesmo uma revista, porque ainda era em preto e branco. Encontrei sua foto enquanto ela fazia um projeto comercial em Detroit. Eu cortei essa foto. Eu a dobrei e a coloquei na minha. Sua cabeça está abaixada agora. E coloquei-o em minha carteira. E quando eu falava com as pessoas sobre a Cindy, e se elas não acreditassem em mim, eu pegava a minha carteira, desdobrava esta foto e ia direto para lá. Essa é a garota que deixe-me dizer uma coisa. Você não pode estar apaixonado secretamente. É preciso contar às pessoas o que Deus tem feito em sua vida. Conversei com um senhor que disse: estou namorando uma garota há 3 anos e estamos mantendo segredo. Falei: você não está apaixonado? Porque se você está apaixonado, não pode manter isso em segredo. Porque quando você se apaixona por Cristo, você quer compartilhar quem Ele é. É por isso que adoro o que o grande pregador do século XIX, Spurgeon, disse. Ele disse: todo cristão é um missionário ou um impostor. É por isso que eu lhe digo, apaixone-se por Jesus e você não conseguirá ficar de boca fechada. Eis a minha pergunta. Conhece alguém que você quer que nasça de novo este ano? Quantos responderiam que sim? Você conhece alguém que deseja que nasça de novo este ano? E hoje quero aproveitar os próximos momentos. Quero falar com você sobre o novo nascimento. Quero falar com você sobre conversas sobre o novo nascimento e sobre conversas sobre o novo nascimento. Há uma sessão muito especial das Escrituras. São 10 capítulos do Novo Testamento pelos quais tenho afeição, porque está no meio do Evangelho de Lucas. Mas onde ele ocorre é muito importante para todos nós que estamos sentados aqui, porque ele realmente trata de segunda a sábado. Esses 10 capítulos, porque na maioria das vezes lemos sobre Jesus falando, ele está falando informalmente. Não se trata de um sermão de domingo. Ele não está falando em uma igreja ou sinagoga. Na maioria das vezes é a conversa do café da manhã com Bashir. É isso que vemos na maioria das vezes. É quando ele está comendo uma refeição e lhe fazem uma pergunta. Mas a sessão de que estou falando é Lucas 9:51. E quero que você tire uma foto disso, pois quero que veja isso. Lucas 9:51 a Lucas 19:44. É chamado de narrativa de viagem de Jesus. É importante entender isso porque o que Jesus faz nesses 10 capítulos é sair da Galileia, que é predominantemente judaica e entende a linguagem judaica, e está a caminho de Jerusalém, que definitivamente entende as escrituras do Antigo Testamento e é capaz de falar sobre coisas que as pessoas conhecem. Mas Jesus passará 10 capítulos entre a Galileia e Jerusalém e os passará em Samaria. Ele está indo, de certa forma, entre a Galileia e Jerusalém. É quase como se ele estivesse entre os cultos de domingo. Porque eles entendem quando ele diz, está escrito. Eles entenderiam, já foi dito, mas quando você chega a Samaria, eles não entendem. As duas coisas sobre essa narrativa de viagem que quero que você anote são as seguintes. Número 1, em Samaria, Jesus perde a vantagem de estar em casa porque eles não entendem. Samaria era território inimigo. Pelo menos território hostil. Esses samaritanos não entendem a linguagem da igreja. Eles estão longe da sinagoga e do templo. Eles têm pouco em comum com o povo judeu. E essa é realmente sua vida cristã. Muitas vezes entre os domingos. A maior parte de nossa vida é obviamente vivida entre os domingos. Samaria é onde passamos a maior parte de nosso tempo, por si só. E estamos nos comunicando com pessoas que não são da igreja. Quer estejamos em um apartamento em Amsterdã ou no Bronx. Você está vendo pessoas todos os dias, e é por isso que precisamos entender que quando estamos falando com as pessoas, elas não entendem. Você não quer ir até eles e dizer, você sabe quem é Jeová Nissi? Eles não sabem quem é Jeová Nissi. Sim, sabemos que isso é conversa de igreja, e não tem problema. Quando nos reunirmos, quero que você diga Jeová Shalom, quero que você diga Jeová Jiré. Mas quando você vai ao seu apartamento e a pessoa que mora ao seu lado no 7A, ela não sabe quem é Jeová Nissi. E é por isso que eles não entendem que fui salvo pelo sangue. E eles dizem, do que você está falando? E é por isso que temos que entender que o que Jesus faz nisso realmente abre algumas coisas para nós.
porque isso, né, o que Jesus também faz, aqui está a outra parte, anote isso. Essas conversas com os samaritanos são conversas não programadas que eu tenho sobre coisas que realmente importam. São conversas não programadas para as quais você não se preparou. E na maioria das vezes, quando você lê isso, esta é a parte que notei. Em sua maioria são pessoas que fazem perguntas a Jesus. E é interessante para mim que muitas das perguntas, como as de Jesus, que todos nós receberemos hoje no território samaritano, fora da igreja, na verdade não são perguntas. São testes, não consultas, eles não estão querendo saber. Às vezes descubro que as pessoas não estão querendo saber informações. Elas querem saber de que lado você está. Elas querem saber o que você pensa sobre determinadas coisas. E aqui está a parte que eu amo sobre Jesus. Como Jesus respondia às perguntas das pessoas. Isso é o que aprendi, especialmente quando você está passando por essas perguntas de sábado a segunda a sábado. Como Jesus respondia às perguntas? Aqui vai. Jesus questionou o autor da pergunta. Ele perguntou, quando você ler isso, sempre que lhe faziam uma pergunta, ele os questionava de volta, era o que ele fazia. Então, em vez de dar uma resposta, ele simplesmente respondia com outra pergunta. E foi brilhante. Vou lhes dizer porque foi incrível. Você sabe por que Jesus faria isso? Porque Jesus é isso que a Bíblia nos diz. O homem fala do abismo, abundância do... Portanto, quando as pessoas falam, elas revelam seus corações. Portanto, se eu conseguir fazer com que as pessoas falem, poderei ouvir seu coração e não suas palavras. O problema é que, quando me pego falando demais, não tenho a chance de ouvir o que elas realmente estão pedindo. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Então, eu vou ser um pouco... nem sequer é controverso. Só vou lhe dizer o que fiz recentemente. As pessoas me fizeram essas perguntas, especialmente com o que estamos enfrentando hoje. Elas perguntaram sobre tudo, desde transgêneros até operações de mudança de sexo e pessoas que escolhem seu gênero. Todos sacam seus telefones. Vamos gravar isso e publicar. Está tudo bem, você faz o que quiser. Nós apoiamos isso. Eu tenho uma Bíblia à prova de balas, apenas para aqueles que não entendem. Portanto, quero seguir o exemplo de Jesus. Então, deixe-me dizer a você o que Jesus fez. Porque muitas vezes me fazem essas perguntas, desde política até gênero, todas essas coisas. Quando me fazem essas perguntas, percebo que não são perguntas, são testes. Eles querem saber, basicamente, o que eles querem saber é, você é democrata ou republicano? Eles querem saber se você é a favor ou contra. Na maioria das vezes é isso que acontece. Portanto, uma das melhores coisas a fazer é começar questionando a pergunta. Então, posso lhe dar 3 perguntas que sempre uso quando estou conversando com as pessoas. A primeira pergunta que sempre faço é a seguinte. Pergunta 1, anote isso, porque isso vai ajudá-lo. Não estou dizendo que isso trata de tudo, mas me ajuda. A primeira é, você crê em Deus? Essa é a primeira pergunta que sempre faço. E eu diria que na maioria das vezes ouço que sim. Você pode até acrescentar a isso. Você é cristão? Não entre em detalhes. Basta fazer essa pergunta. E aqui está a segunda coisa que eu faço. Estou questionando o autor da pergunta. Estamos seguindo as regras do samaritano. Essas são conversas sobre o novo nascimento. Chegaremos ao novo nascimento. Pare, isso será importante. A segunda pergunta que sempre faço é a seguinte. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sempre quero começar por aí, pois isso torna tudo ainda mais fácil. Se eles disserem sim, bum, eu consegui. E agora essa parte eu peguei daqui. Mas muitas vezes eu diria, isso é 50-50. Eu diria que estou provavelmente pelo 90% na pergunta número 1. Quando você chega à pergunta número 2, provavelmente estou na faixa de 50% a 60%. E normalmente o que eu pergunto é o seguinte. E se a Bíblia disser algo que contradiga seu estilo de vida ou sua opinião, quem ganha a discussão? E quero ouvir como eles chegam às suas respostas. Porque você precisa ter uma grade, você precisa ter um motivo para chegar aí. Por quê, pastor Tim? Aqui vai. Porque a eternidade é muito longa para estar errado. Você precisa fazer isso direito. É por isso que se você me fizesse algumas perguntas, você é cristão, pastor Tim? Com certeza. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Com certeza. E se seu estilo de vida ou suas opiniões contradizem o que a palavra de Deus diz, quem ganha? Isso ganha sempre, tenho que chegar lá. E é isso que Jesus faria. Ele começaria a chegar lá. E isso acontece de segunda a sábado.
E o que Deus tem me ajudado a fazer é me ensinar a me preparar não apenas para os sermões, mas também para esses encontros com o samaritano. Ou seja, Deus me ajude, não apenas no domingo, mas me ajude de segunda a sábado, porque é aí que veremos muitas vidas virem a Cristo. Por isso quero ajudá-lo. Deixe-me falar sobre essas conversas sobre o novo nascimento. Porque ao iniciar essas conversas sobre o novo nascimento, posso lhe dizer quem me ajudou mais? Foi o que aconteceu em uma prisão, com José falando. E quero falar com você sobre como iniciar conversas sobre o novo nascimento com a ajuda das conversas de José na prisão. Portanto, quero equipá-lo. José estava realmente, quando foi jogado na prisão, foi de certa forma como Jesus em solo samaritano, quando estava em uma cela de prisão. E o que José fez nessas conversas realmente abriu minhas segundas-feiras a sábados. Estou aqui e tenho a oportunidade de pregar e vocês são incríveis. Eles que estão assistindo online da Polônia e da Itália, de Porto Rico e Barbados, você apoia, você está lá, você está conosco. Mas é uma conversa totalmente diferente de segunda a sábado e ninguém está batendo palmas para você. E você está pensando, como faço isso? Veja, essas conversas são muito importantes. Um dos grandes evangelistas na história americana era um homem chamado Moody. D.L. Moody disse: conquistei mais pessoas para Cristo por meio de conversas santas do que em todas as minhas reuniões públicas, por meio daquelas conversas de segunda a sábado. Adoro a história. D.L. Moody estava falando sobre uma dessas conversas. Ele disse, era um grande evangelista que morava em Chicago. Disse que um dia estava andando por uma rua de Chicago. Ele se aproximou de um homem e perguntou se ele era cristão, e o homem levantou o punho com raiva e disse, não é de sua conta. E Moody diz, isso é da minha conta. E o homem disse que você deve ser D.L. Moody, porque eles sabiam que se ele visse alguém, ele sabia que aquelas conversas de segunda a sábado eram importantes. E eu quero desafiá-los hoje a não serem apenas adoradores no domingo. Quero desafiá-los a serem adoradores todos os dias. Quero desafiá-los a não falar de Jesus somente aos domingos, mas de segunda a sábado vocês dizem, o nome de Jesus está sempre em meus lábios. E quero acreditar que Deus fará alguma coisa. Aqui está a grade que eu uso. Joseph está na prisão. Ele se encontra com 2 homens da corte do faraó. Aconteceu o seguinte, quando José foi até eles pela manhã e os observou, eis que estavam desanimados. Ele perguntou aos oficiais de faraó que estavam com eles no confinamento na casa de seu senhor, por que seus rostos estão tão tristes hoje? E eles lhe disseram, tivemos um sonho e não houve quem o interpretasse. Então José lhes disse, as interpretações não pertencem a Deus, diga-me por favor. Alguns de vocês conhecem a história e o contexto, mas quero falar sobre isso. Quero lhe dizer 3 coisas rápidas antes de pularmos para o grande João 3 por um momento, porque vou lhe dar João 3 como conteúdo uniforme. Mas deixe-me dizer isso a você. Quero que você escreva essas 3 coisas que aprendi e que tenho mantido como uma grade, até mesmo para José, para todos os meus dias. A primeira é observar as pessoas. Não passe apenas pela vida. Quer esteja comprando pães, quer esteja comprando um jornal, quer esteja em uma loja, quer esteja esperando na fila em algum lugar, observe as pessoas. Foi exatamente isso que José fez. A Bíblia diz que quando José chegou amanhã, ele os observou as pessoas, se estavam com raiva ou chorando. Jesus disse em João 4,35 aos seus discípulos, ele disse, levantem os olhos, a colheita está madura, ela está lá. E pessoal, estou lhes dizendo, ele basicamente disse, olhem e vejam as pessoas. Veja, porque há algo lá, Deus pode lhe dar algo para eles. Eu tinha uma amiga que realmente tinha um dom. Era um dom profético, que Deus lhe falava às vezes coisas sobre as pessoas com quem ela estava falando. É por isso que eu adorava o livro de Daniel. Quando Daniel interpretava sonhos, ele não estava fazendo isso em uma igreja. Ele estava fazendo isso de certa forma na arena política. E pessoal, ele estava dizendo coisas para as pessoas mais importantes do país pelas quais poderia ser morto. Eles vinham até e eles perguntaram, o que esse sonho significa? Nabucodonosor perguntou a ele e Daniel disse, bem, isso significa o seguinte,
Eu vejo uma grande estátua e seus pés são de barro. E se você não fizer as coisas direito, tudo terminará para você. E eu penso, Daniel, acalme-se. E sabe o que Nabucodonosor disse? Promova esse homem. Então Belsazzar vai até ele e diz: estou vendo um dedo escrevendo na parede. O que isso significa? E de repente Daniel diz: significa, vejamos, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Significa que você foi pesado na balança e foi considerado em falta. Amanhã você será julgado e perderá o reino. Os persas e os medos estão chegando. Você está fora. E de repente Belsazzar diz: promova esse homem. Eu estou pensando. Não é incrível que as pessoas queiram ouvir a verdade? E quando você tem um dom, deixe-me dizer uma coisa. Se você tem um dom, uma profecia, se você tem um dom que nos é dado em 1 Coríntios 12, 14, isso não deve ser feito apenas dentro de um prédio da igreja. Estou lhe dizendo, se você tem um dom, deixe que Deus o use onde quer que você vá. Deixe Deus derramar através de você. Observei aquela moça. Ela contou que entrou em um supermercado e a moça que estava escaneando os itens dela estava magoada. Senti que o Senhor me disse que ela está passando por um divórcio e senti de orar por ela. Então passa a leite, $3, pão, tanto, e de repente ela diz: ei, qual é o seu nome? A moça diz: meu nome é Sally. Ela diz: ó, Sally. Ela diz: sinto que isso está gravado em meu coração. Você está no meio de um divórcio e seu coração está partido. E Deus quer, e ela está dizendo, sorvete. E de repente ela disse, bem ali, deixamos tudo de lado, pago minha conta. Coloquei as mãos naquela moça enquanto ela estava me passando pelo check-out nesse supermercado. Sabe o que foi isso? Ela observou, deixou que o Espírito Santo a usasse e Deus fez algo em um supermercado para tocá-los. Apenas observe-os. A segunda coisa que Daniel fez, eu amo isso. Ele apenas fez perguntas. Anote isso. O jeito samaritano. Ele fez perguntas. Ele disse, por que estás triste? Faça perguntas às pessoas. Como está sendo o seu dia? Então, o que eu fiz com o Bashir no restaurante foi dizer, de onde você é, Bashir? Diga-me de que país ele é. Diga-me. E eu só fazia perguntas simples. Quero dizer, sério, onde quer que você esteja. Rapaz, você parece feliz hoje. Por que você está tão feliz hoje? Por que, ou garoto, você está com raiva hoje? Deixe que as pessoas saibam que você se importa e que as percebe. Não pegue suas coisas e vá embora. Pode haver um momento em que Deus abrirá a porta quando você fizer isso. Enfim, não foi até essas partes que José finalmente acrescentou a parte de Deus. Quando aqueles homens souberam que ele os observava e lhes fazia perguntas, ele acrescentou a parte de Deus. Então, quando tivemos um sonho, ele simplesmente fez a pergunta. A interpretação dos sonhos pertence a Deus? E de repente introduziu a parte de Deus nessa história toda. E é incrível ver como ele faz isso. De repente, essa simples grade me ajudou. Eu apenas observei. Basta fazer perguntas e talvez apresentar Deus a eles e dizer, você acha que Deus pode? Você frequenta uma igreja? Ou isso, alguém já orou por você? Posso orar por você hoje? E eu, pessoal, estou lhes dizendo, faço isso há mais de 4 décadas. Lembro-me de menos de 5 pessoas que já me disseram, não ore por mim, apenas pergunte a alguém, posso orar por você agora mesmo? Você conhece alguma pessoa com quem eu tenha feito isso? Desde um prédio de apartamentos até as ruas que você tenha ido? Podemos orar agora mesmo? Estou lhe dizendo, as pessoas vão dizer sim. É só apresentar isso. E você nunca sabe o que pode acontecer ao fazer essas coisas. E até mesmo as conversas sobre Deus. Na verdade, é por isso que quero que você entenda hoje como isso é importante para nós, que queremos equipar você hoje. Na verdade, deixe-me ajudá-lo com isso. E essa é uma ferramenta muito importante. Se você olhar para baixo, no apoio de braço, verá um código QR. Quantos o veem? Alguns de vocês estão pensando, o quê? Eu estava me perguntando o que era isso. Achei que fosse um quebra-cabeça. É um código QR. Se você pegar seu telefone e colocar na tela, isso é para todos os idosos. Se você pegar o telefone e colocá-lo na câmera, estamos juntos, porque meus filhos tiveram que me ensinar isso. Por isso que meu telefone está comigo. E mantenha-o assim. Vai aparecer uma caixa amarela. Clique na caixa. O que vai aparecer são os ABCs. Portanto, queremos equipá-lo para que possa orar e ter os ABCs em seu telefone. Agora, se você está dizendo, eu sou uma pessoa idosa, não sei como fazer isso, ainda não sei como fazer isso. Bem, temos cartões na parte de trás para ajudá-lo, que você pode pegar e usar como referência. Porque queremos que você tenha suas segundas-feiras a sábados para se equipar, para ganhar 1 bilhão de almas.
precisamos estar familiarizados com o novo nascimento, porque esse é o caminho para o céu. É isso que Deus está nos pedindo para fazer. Eu estava lendo uma história sobre alguns anos atrás, quando 75 detentos da prisão de Saltillo, no norte do México, começaram a cavar um túnel secreto. Isso aconteceu por cerca de 3 a 5 anos. Eles estavam cavando um túnel embaixo da prisão em Saltillo, e quando finalmente cavaram o túnel e saíram, esses 75 condenados, e eles acabaram voltando para o tribunal que os colocou na prisão. E os juízes presentes estavam dizendo: volte, volte, volte. E todos os 75 foram colocados de volta na prisão, porque o túnel que eles cavaram chegou até a bancada do juiz. O que significa isso, amigos? Que a eternidade é muito longa para estar errada, e as pessoas estão cavando e tentando encontrar uma saída. E estou lhe dizendo, só há uma maneira de levá-lo ao céu. Gente, de todas as outras maneiras, acabarão na bancada do juiz. Portanto, temos que fazer isso direito hoje. E não vejo outra maneira de acertar isso, a não ser levá-los para uma conversa particular. Isso aconteceu à noite entre um homem chamado Nicodemos e Jesus. Parecia que Nicodemos estava cavando no lugar errado e continuava chegando ao lugar errado diante do juiz. E sabia que nem mesmo sua formação religiosa o levaria até lá. Deixe-me dizer a você o que é religião por um momento. Religião são pessoas que estão se esforçando para impressionar Deus. Eles estão tentando fazer com que Deus goste deles. E esse homem, Nicodemos, era o melhor em trabalhar duro para fazer isso. Ele era o que chamavam de fariseu. Ele tinha 3 credenciais. Ele era um homem dos fariseus. Nunca houve mais de 6.000 fariseus na Palestina de uma só vez. E eles criaram suas próprias leis, que foram acrescentadas às leis do Antigo Testamento. Deus lhes deu um sábado para santificá-lo, mas os fariseus o acrescentaram continuamente, sempre tentando impressionar a Deus. Ele também era um governante dos judeus. Ele era um dos melhores entre os 6.000. Ele fazia parte dos 70 membros, assim chamados Supremo Tribunal. E a Bíblia nos diz que ele era um mestre de Israel. Em todo o seu ministério, Jesus nunca encontrou um judeu mais prestigiado do que naquela noite. E ele veio de noite para não ser reconhecido. E ele não percebeu que a conversa passaria de uma conversa sobre religião para uma conversa sobre regeneração, que sua vida mudaria para sempre. Quero ler para vocês e equipá-los aqui para desafiar aqueles que talvez estejam ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez sobre a importância disso. Nosso para sempre, nossa eternidade depende de como foi essa conversa. Deixe-me ler para você. É João 3, 1 a 7. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um líder dos judeus. Esse homem veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe. Pode? E nascer, pode? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se espantem se eu lhes disser: aí vem, vocês precisam nascer de novo. Jesus disse que a vida real começa com um novo nascimento. Jesus estava dizendo que recebemos a vida física do primeiro nascimento, mas Jesus estava dizendo que precisamos de vida espiritual, porque nascer de novo é muito importante. Não perca as palavras que Jesus disse em João 3. Ele diz: eu lhes digo que a menos que alguém nasça de novo, e aqui vem essa palavra-chave, não pode. Não perca essa palavra. Você e eu não podemos entrar no reino de Deus, o reino dos céus, em nossa condição atual. É isso que Jesus está dizendo. Veja novamente, João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra me chama a atenção. Você e eu não podemos entrar no céu em nossa condição atual. Precisamos que algo aconteça conosco. Algo precisa entrar e nos mudar. De acordo com Jesus, precisamos nascer de novo. Foi o que Jesus disse. Alguns de vocês estão pensando: por que devemos nascer de novo? Fico feliz que você perguntou.
rapidamente. 7 razões pelas quais você deve nascer de novo. Vou apresentá-las como uma espingarda. Aqui vai. Por que você deve nascer de novo? Primeiro, porque Deus ama você. Segundo, porque Satanás quer você. Número 3, porque Cristo morreu por você. Número 4, porque o julgamento o encara. Número 5, porque o inferno está esperando por você. Número 6, porque o céu está chamando por você. E número 7, porque a eternidade está lhe avisando. Você precisa nascer de novo hoje. Não posso deixar isso mais claro do que isso. Veja, na primeira criação, Deus fez algo a partir do nada. Mas na nova criação, Ele transforma pecadores em santos. Ele pega os pecadores e os torna filhos de Deus. Portanto, quero que você veja 3 coisas. 3 itens essenciais para a eternidade. Anote-os nos próximos 15 minutos. Dê-me apenas 15 minutos. Isso provavelmente não é verdade. Mas deixe-me pedir apenas 15 minutos. Pelo menos você pode tentar me obrigar a cumpri-la. Aqui vai. 3 elementos essenciais para a eternidade. Deixe-me apresentá-los a vocês. Número 1. Não crie outro caminho quando o caminho nos foi dado com muita clareza. Não crie outro caminho quando o caminho nos foi dado de forma muito clara. Na semana passada, o mundo ficou atento todos os dias, de domingo a quinta-feira, em uma corrida contra o tempo. O submersível Titan, que estava a caminho para ver o Titanic, perdeu toda a comunicação 1h45 depois de uma viagem de 5 pessoas que estavam indo direto para a costa de Newfoundland, para descer 2,4 milhas no fundo do oceano para ver o Titanic. As pessoas pagavam até $250 mil por assento nesse submersível chamado Titan. 1h45 após o início da expedição, toda a comunicação foi perdida e o mundo ficou paralisado. Eles dizem que 17 ferrolhos os trancaram do lado de fora, sem nenhuma maneira de escapar, a menos que alguém destrancasse a porta. Um bilionário ficaria sentado ali, um milionário se sentaria lá. O filho de um milionário se sentaria lá. E 5 pessoas tiveram 96 horas enquanto o mundo se perguntava o que iria acontecer. Todos os dias surgiam notícias. O Canadá, a França e os Estados Unidos enviaram suas embarcações para ajudar e encontrar e resgatar essas pessoas que estavam vasculhando uma área do tamanho de Connecticut, enviando robôs e sonares, boias de sonar para o oceano. E então o mundo descobriu que houve uma implosão catastrófica que aconteceu em menos de 2 horas de viagem. Isso parecia indicar que havia uma brecha no Titan que comprometeu a embarcação. E tudo o que pensei foi isso enquanto assistia ao noticiário, inundado por isso. Aqui está o que eu pensei, que o mundo sentava e ia embora. O relógio está correndo 96 horas antes que essas pessoas morram. 96 horas observando 3 nações tentando resgatar essas pessoas. E tudo de que me lembro é daquela quinta-feira de manhã, quando o noticiário dizia que o prazo havia sido ultrapassado. E ninguém sabia que havia um rompimento, uma explosão. Eles achavam que era uma corrida contra o tempo. E tudo o que eu pensava era nisso, pessoal. Pensei que não estamos vivendo em um oceano. Esta é a vida real. Não temos 96 horas, talvez 75, 80, 90 anos o máximo. E esta é uma corrida contra o tempo, porque um dia você não estará mais aqui. Um dia o tempo vai se esgotar. Ele foi ferrolhado. A eternidade foi ferrolhado. Como aqueles 17 ferrolhos que, a menos que alguém de fora tire esses ferrolhos, não teremos chance de sobreviver. Mas, aleluia, houve um plano de resgate para a humanidade que aconteceu há 2000 anos. O céu enviou Jesus para descer e dizer: ouçam, amigos, estou lhes dizendo, embora o tempo esteja se esgotando, Deus enviou seu Filho para nos resgatar. E o Evangelho, é por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. E aqui está o que é incrível. Então, como reagimos a um mundo que vê as boas novas como más notícias? O que você quer dizer, pastor Tim? O cristianismo é criticado por endossar o que Jesus chama de um caminho para o céu. Pessoal, as pessoas me perguntam, então você está dizendo que Jesus é o único caminho para o céu? Eu sempre lhes digo que não.
Jesus diz que há apenas um caminho para o céu, que é por meio dele. Não estou dizendo isso, seu problema não é comigo. Então, mas aqui está a minha resposta. Quando as pessoas dizem, então, só há um caminho para o céu. Eu disse, sim, mas você não está feliz por haver um caminho para chegarmos lá? Então, em vez disso, as pessoas me ouvem e em vez de ficarem com raiva, que tal Jesus abrir essas portas? Quero viver para sempre. A eternidade é muito longa para estar errado. Ouça, não deveríamos todos ser gratos pelo fato de Deus ter tornado isso possível, mesmo para nós, pecadores? Quem somos nós para exigir que um caminho não seja bom o suficiente? Se você estivesse em um prédio em chamas, em Manhattan, você se recusaria a sair do prédio porque só havia uma saída? Eu não vou, quero mais 3 saídas. Deixe-me ajudá-lo. Se essa coisa estiver queimando, mostre-me a saída. E se este mundo estiver afundando, mostre-me como chegar ao céu. Eu aceito. E pessoal, aqui está. Você tem essa oportunidade hoje. A porta está aberta. Seu nome é Jesus. E você pode nascer de novo hoje. A Bíblia diz que a salvação não é encontrada em mais ninguém. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja esse versículo, não há outro nome. Olhe para mim por um segundo, seu nome não está nem mesmo nisso. Há um nome, e o nome dele é Jesus. Número 2, não torne opcional o que Jesus diz ser obrigatório. Ele disse, você precisa nascer de novo. Eu estava lendo a história de um homem que estava entrando e saindo de uma antiga cidade do interior. Era uma rodovia de 2 pistas. Ele estava correndo por uma área rural. Ele notou uma velha cabana no meio de um campo aberto e teve de sorrir ao ler isso. Alguém pintou com spray na lateral em letras grandes, eu te amo, Kátia. Ele disse que algumas semanas depois teve de voltar à mesma rodovia. E ele estava procurando ver a mesma mensagem romântica para ver o que aconteceu. E ele disse que quando chegou, o celeiro estava totalmente queimado. E ao lado, em grandes letras brancas, estava escrito, eu ainda amo você, Kátia. Parece que Kátia o queimou, mas alguém ainda estava disposto a transmitir a mensagem a Kátia, apesar de Kátia ter incendiado o local. É isso que me impressiona em relação a Deus, porque Jesus fará o que puder para que a mensagem chegue até nós. Mesmo que tenhamos queimado todas as estradas, todas as pontes, tudo, Jesus diz, vou levar essa mensagem a vocês. É isso que Jesus diz. Não se surpreendam se eu lhes disser que todos vocês precisam nascer de novo. Todos significa que ninguém neste lugar está excluído. Ouça Polônia e Itália. Ouça África do Sul, ouça Malásia e Finlândia, ninguém está excluído desta mensagem. Jesus disse, precisamos nascer de novo. Se nascer de novo me coloca no céu, então eu preciso nascer de novo. Então eu preciso saber o que isso significa. E pessoal, quando você nasce pela primeira vez, recebe a vida natural. Quando você nasce pela segunda vez, recebe a vida espiritual. E somente alguém com vida espiritual pode existir e sobreviver no céu para desfrutar, comungar e entender Deus. Você precisa ter Deus dentro de você. Portanto, se sua resposta for, quando eu lhe fizer a pergunta, você nasceu de novo? Acho que sim, espero que sim, não tenho certeza. Por favor, ouça. Porque o que significa nascer de novo? Aqui está, significa 1, todo pecado é perdoado. O que significa nascer de novo? Jesus vive em mim por meio do Espírito Santo e me dá paz, poder e propósito. O que significa nascer de novo? Que eu não tenho mais medo de morrer, porque sei para onde estou indo, porque o céu agora é meu lar quando eu morrer hoje. Estou apenas lhe dizendo. Se alguém pergunta, você nasceu de novo? É bom que você tenha o seguro? Quero que você seja um cristão que grita e não um frequentador de igreja que duvida. Quero que toda vez que começarmos a cantar neste lugar, haja um grito neste lugar. Primeiro porque sabemos disso. Sabemos que nossos pecados estão perdoados. Sabemos que o Espírito Santo está residindo em nós com paz, poder e propósito. Quando nasci de novo, não tenho medo da morte, porque sei que quando esta vida terminar, haverá um lar na eternidade.
Por que eu não cantaria alto? Por que eu não o louvaria? Por que eu não levantaria minhas mãos? Por que eu não gritaria neste lugar? Porque Deus está vivo. Ele abriu um caminho quando não havia como nascer de novo. Aleluia! Ouça, não tivemos escolha quanto ao seu primeiro nascimento, mas você tem uma escolha em seu segundo nascimento. Você pode dizer sim hoje. Vou encerrar com isso, pois os músicos estão chegando. Não compliquem o que Jesus diz ser simples. Sei disso porque tentei fazer isso anos atrás. Quando a Betty Crocker Company começou a vender suas misturas para bolo, as primeiras instruções eram estas: basta adicionar água. Foi fantástico. Você comprava a mistura para bolo, adicionava água e pronto. Eles diziam que ia bombar. Betty Crocker foi um fracasso, porque as pessoas ficaram chateadas por você ter adicionado apenas água. Eles queriam outras coisas para fazer, porque queriam contribuir mais. Então Betty Crocker, o que eles fizeram foi dizer: ok, você pode adicionar ovos e óleo a tudo isso. E foi aí que as misturas para bolo Betty Crocker explodiram. Porque as pessoas queriam contribuir com o que era considerado simples. Nascer de novo é simples. Mas estou apenas lhes dizendo: olhem para mim. As pessoas querem continuar acrescentando ovos e óleo, mas não se pode acrescentar nada ao que Deus diz. É assim que você nasce de novo. Acrescentar: você não precisa ser uma pessoa boa. Você não precisa ir à igreja, você não pode matar ninguém. Sim, concordo com tudo isso. Mas não vamos acrescentar nossos extras a isso. Essa única conversa nos deu as 25 melhores palavras que já foram escritas na história da humanidade. Foi isso que ele nos deu. Naquela noite, Jesus olhou para aquele homem e disse: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna e perpétua. As maiores palavras já escritas foram escritas naquela noite. E no meio desse versículo, veja, a crença é o momento crucial, porque a crença é o que sustenta a abertura da porta do céu. Dê uma olhada nessa palavra. A crença é crucial, porque é a dobradiça sobre a qual o céu gira. Observe como a palavra crer é importante nos versículos que cercam João 3,16. Deixe-me ler para você. João 3,15. Então quem quer que seja o que diz, crer nele terá a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que, como se diz, quem nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quem? O que? Quem crê nele não será julgado, e quem não crê já foi julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Pessoal, é incrível. Jesus usa crer 5 vezes em 4 versículos. 5 vezes. Pessoal, se vocês falassem uma frase, 3 frases e incluíssem um verbo 5 vezes, teriam a sensação de que estão tentando se estressar. Um ponto muito importante. Por exemplo, se eu estivesse jantando com meus filhos, como fizemos na outra noite, e se eu dissesse a eles essas 3 frases, vocês me diriam qual é a parte importante. Pronto, já terminamos. O jantar está ótimo, crianças, mas agora é hora de limpar. Quando vocês limpam, a mamãe e o papai ficam muito felizes, porque limpar significa que vocês respeitam nossas palavras. E quando vocês limpam, estão fazendo a sua parte. E se vocês não limpar, vocês terão problemas. Pergunta, qual é a palavra-chave? Isso. Então, se Jesus está dizendo para acreditar 5 vezes, por que você vai acrescentar óleo e ovos? Não se pode juntar óleo e ovos. Jesus disse isso 5 vezes. Creia, 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 creia. Não acrescente mais nada. Crer é a bifurcação na estrada do perecimento e da vida eterna. É a bifurcação. Era disso que ele estava falando quando o Titans submersível foi para baixo.
houve um ressurgimento de pessoas interessadas no Titanic novamente. E eu me lembrei quando a notícia finalmente chegou, que aquele navio gigantesco, do qual os homens se gabavam, nem mesmo Deus poderia afundar aquele navio. E finalmente chegou pelo telégrafo aqui na cidade de Nova York a notícia de que o navio havia afundado. Mais de 1000 pessoas morreram nas águas de Newfoundland. E apesar dos ricos e famosos que estavam no navio, havia apenas 2 colunas que foram enviados para a cidade de Nova York, perdidos, e os que foram salvos. E pessoal, essas 2 colunas ainda existem hoje. Não importa se você trabalha em Wall Street, se trabalha no Distrito Financeiro de Londres, ou se é embaixador na ONU. Se você é um ator, se acabou de assinar um contrato multimilionário para uma equipe esportiva, olhem para mim, pessoal, quando chega ao fim, é uma lista única, perdida e salva. E hoje você pode entrar na lista certa. Aqui está o que é incrível. Ouça isso. Não perca a palavra importante. Crer, não batizar. Crer. Eu tive a comunhão. Não crer. Faço parte de uma das 9.000 denominações. Não é isso que diz o texto. Ele diz, creia. Bem, eu sou muçulmano. Acreditar. Pessoal, não importa o que você coloque aí. Você deve acreditar que Deus enviou seu filho para morrer na cruz. Por cada um de nós. Pessoal, é simples assim. Pare de adicionar óleo e ovos. Aqui está o que é incrível. Rob Bennett disse o seguinte sobre o ladrão na cruz. Ouça essas palavras. Como o ladrão na cruz se encaixa em seu sistema de crenças cristãs? Ele não foi batizado. Ele nunca teve a comunhão. Ele não foi confirmado. Ele não participou de nenhuma viagem missionária. Não se ofereceu como voluntário e nem usava roupas de igreja. Ele nunca pôde dobrar o joelho porque estava pendurado em uma cruz. Nem fez a oração do pecador. E entre outras coisas, ele era um ladrão que estava a poucas horas de morrer. O Bennett disse o seguinte: Jesus não curou sua dor, seu corpo, nem feriu os escarnecedores. No entanto, foi um ladrão que entrou no céu na mesma hora em que Jesus entrou, simplesmente por crer. Ele não tinha nada mais a oferecer, além de sua crença de que Jesus era quem ele dizia ser. Não havia nenhuma conversa de um pregador brilhante, ego, nem arrogância. Ele não tinha uma parede de LEDs, nem mesmo luzes, nem mesmo palavras engenhosas. Não havia rosquinhas no saguão. Ninguém lhe deu café quando ele entrou na igreja. Era um homem nu na cruz. Agora, incapaz até mesmo de cruzar as mãos para orar. Mas há um ladrão no céu andando por aí porque ele creiu naquele dia. Aleluia. Fique comigo. Não importa de onde você veio. Não importa quem você seja. Não importa qual seja a sua formação atual. Ouvi uma história incrível tempo atrás. Um homem rico tinha um filho a quem amava muito. E o homem mais velho, o pai, era um amante da arte e ensinou seu filho a amar a arte também. Como era rico, ele e seu filho trabalharam para acumular uma valiosa coleção particular de obras de arte de valor inestimável. Quando teve idade suficiente, o filho entrou para os fuzileiros navais e foi enviado para o Vietnã na década de 1960. Ele foi morto em combate e o pai ficou com o coração partido. E todas aquelas obras de arte não significavam nada para ele. Vários anos depois, o homem rico morreu e suas obras de arte foram leiloadas. Havia milhões de dólares em obras de arte a serem vendidas. Os negociantes de arte lotavam a casa, querendo dar lances nos Van Goghs e nos Monets que eles acumularam juntos. Fiquei impressionado com a história. O advogado que cuidava do patrimônio da família anunciou à multidão que, antes que qualquer obra de arte valiosa, ouça isso, fosse leiloada, antes que você pudesse colocar a mão em um Picasso, um Van Goghs ou um Monet, ele disse: está nas instruções do falecido que um retrato de seu filho deve ser leiloado primeiro. Ele disse: então, antes de comprar qualquer outra coisa, vamos dar um lance no retrato. Sobre o filho do leiloeiro, os impacientes negociantes de arte reclamaram e disseram: vamos logo com isso. Vamos nos livrar desse pedaço de... Temos que chegar à obra-prima. O leiloeiro segurou o quadro e disse que me daria $100 por ele. Ninguém respondeu. E lá atrás um amigo soldado do Vietnã disse: dou $20 por ela. O leiloeiro disse:
$20 vendidos uma vez, $20 vendidos 2 vezes, vendido. Naquele momento, o advogado se levantou e disse: senhoras e senhores, não haverá mais lances. Meu cliente, ouçam isso, disse: meu cliente deixou instruções específicas de que quem comprasse o quadro de seu filho ficaria com todo o resto. E as palavras no testamento estava escrito: quem levar meu filho fica com tudo. Consegue tudo. Escolha o filho hoje, escolha o filho. Pessoal, é isso, foi por isso que ele veio. É o novo nascimento, é para você hoje, sua vida pode ser mudada. Não saia deste lugar. Não desligue a Polônia, não desligue o Zimbábue, não desligue as Filipinas, não desligue a Indonésia, a China e a Rússia. Não desligue isso. Quem ficar com o filho fica com tudo. Se você recebe o filho, você recebe o perdão. Você recebe o Espírito Santo, recebe o poder. Se você recebe o filho, ele lhe dá uma razão para viver. Você recebe o filho, você recebe a eternidade. Se você recebe o filho, você recebe o perdão. Você tem o filho, escolha o filho hoje. Pessoal, ouçam. Aqueles que estão aqui na 51 e Broadway, ouçam-me com atenção. Não escolham a igreja de Times Square. Escolham o filho, escolham o filho. Não nos escolha, não nos escolha. Nós o decepcionaremos todas as vezes. Pessoal, ouça, não olhe para mim e diga: esse é o meu pastor, essa é a minha adoração, esse é o meu coral. Não escolha nenhum de nós, estamos todos bagunçados. Austin diz sim. Então você sabe o que todos eles fizeram? Cada um deles, eles escolheram o filho. O coral, eles escolheram o filho, disseram. Eles escolheram o filho. Eles escolheram o filho. Escolha o filho hoje. É isso que muda a nossa vida. Pessoal, aqui mesmo na 50ª com a Broadway, estão acontecendo coisas em toda a cidade. Marchas de turistas. Tudo aqui e agora. A eternidade é muito longa para estar errado. Escolha o filho. Não me diga que você é muçulmano. Não me diga que você é judeu. Não diga que é católico. Não me diga. Escolha o filho hoje. Não me diga que você é da Times Square. Não me diga que você é protestante. Não me diga que você é batista. Não me diga. Escolha o filho hoje. Nasça de novo hoje. Nasça de novo hoje. Então Jesus disse, destrancou as portas e disse: não importa quantos anos você tenha, eu não me importo. Se você está sentado aqui hoje com 75 anos de idade, ou se está aqui hoje e acabou de entrar no ensino médio, você pode estar na faculdade. Talvez você esteja estudando filosofia na NYU. Talvez você esteja no programa de medicina da Columbia. Talvez você seja um advogado da Columbia. Talvez você seja de Princeton, onde quer que esteja. Talvez você esteja em uma das melhores escolas da África do Sul assistindo online. Isso não significa nada. Pegue o filho e você terá tudo. Aceite o filho hoje mesmo. Pegue o filho. Você poderia abaixar a cabeça e fechar os olhos por um momento. E a única razão pela qual estou fazendo isso agora é porque quero que pensem como isso é importante. Hoje, escolham o filho. Não tenho mais nada a dizer, a não ser pedir-lhes, se estão aqui hoje, online e pessoalmente. E você simplesmente diria: Pastor Tim, eu quero nascer de novo. Se foi isso que Jesus disse, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum estudante, nenhum embaixador, nenhum ator, nenhum atleta, nenhuma mãe solteira, nenhuma pessoa bem-sucedida em Wall Street, nenhum empresário, nenhum pregador, nenhum membro do coral, nenhum homem verá o reino dos céus, a menos que nasça de novo. E hoje, escolham o filho. Todo o resto brilhará ao seu redor. Escolha isso, escolha isso, escolha isso, escolha isso. Escolha o filho, faça o leilão. Escolha o filho hoje. Pastor Tim, quando o Senhor fizer essa oração para nascer de novo, quero começar uma jornada com Deus hoje. Você poderia colocar meu nome nessa oração? Quero levantar minha mão para dizer: estou escolhendo o filho hoje e quero nascer de novo. Não quero ser um frequentador duvidoso da igreja. Quero ser um cristão que grita. E hoje eu escolho o filho. Portanto, quando fizermos essa oração, quero ser conhecido hoje. Eu escolhi o filho. Se for você, varanda, andar principal, e se quem estiver controlando as luzes, podemos diminuir as luzes da varanda só por um momento? Eu quero ter certeza de que estou vendo todas as mãos que estão levantadas. Se você disser: você me colocaria nessa oração, Pastor Tim, sem nenhuma hesitação? Vamos lá, diga: coloque-me nessa oração.
Levante ao máximo que puder, quero ver essas mãos levantadas. Vamos lá, continue assim, eu quero ver. Uma sessão inteira aqui, ali. Aqui no fundo, lá. Varanda. Fantástico. Estou vendo você ali, isso é fantástico. Deixe-me fazer uma pergunta. Você sabe, vou fazer isso. Ouça, ainda tenho 5 minutos. São 11h56. E ouçam, vou aproveitar cada momento que puder. Se você levantou a mão, quero que seja ousado. Tem gente que vai ficar de pé. Se levantarem as mãos aqui, ali, são todos da sacada. Quero que saiam de seus assentos e venham até aqui agora mesmo para orar com vocês. Levante-se de seu assento e venham aqui agora. Vamos lá. Não tenha medo. Saia de seu assento, ande até aqui. Vamos lá. Eu vi aqui. Vamos, senhora, vamos, irmã, venha sacada. Vamos esperar por vocês quando descerem. Igreja, podemos dar as boas-vindas àqueles que se juntarão a nós hoje. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer. Este é o dia da salvação. Não se envergonhem do que Deus fez. Encontre essas saídas. Desçam. Vamos esperar pela varanda. Este é o dia da salvação neste lugar. Sabem o que vocês estão fazendo? Estão escolhendo o filho. Você está escolhendo o filho. Você escolheu o filho hoje. Estou muito feliz por você ter escolhido o filho hoje. Estou lhe dizendo o que Deus está prestes a fazer. E vamos aguardar a varanda aqui por apenas 1 segundo. E vamos orar todos juntos. Só estou lhe dizendo que isso me entusiasma. Essa é a sua parte. Deixe-me dizer-lhes que seu primeiro nascimento possibilitou o segundo nascimento hoje. E hoje Deus vai fazer algo especial nele. Estamos esperando por aqueles que estão vindo da varanda. E quando eles estiverem descendo, venha, querida. Vamos lá, vamos, senhora, vamos, senhor. Vamos lá, senhor, venha, senhora. Eles estão descendo da varanda agora. Vamos lá, venha até aqui. Isso é do que se trata. É disso que se trata. Vamos lá. Posso lhe dizer o que Deus está fazendo? Querida, essas lágrimas. Este será um novo dia para você. Você será novo em folha, em Jesus, hoje. Deus o trouxe aqui hoje. Todos vocês, essas lágrimas, é Deus fazendo algo totalmente novo para todos. É isso que Ele está vindo fazer. Estou muito animado com o que Deus vai fazer. Vamos lá, Senhor, vamos esperar. Deus vai fazer isso. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Aleluia. Eles sempre dizem, deixe-me dizer, e eu quero dizer isso. Se você não levantou a mão, você está dizendo, eu deveria estar. Saia de seu assento, apenas saia. Vamos lá, pare de brincar. Vamos fazer isso direito, saia de seu assento. Varanda, se você está dizendo, eu deveria estar lá, apenas saia. Não vamos mais entrar em jogos. Queremos bater palmas para você e dizer que tomou a melhor decisão de sua vida. Vamos lá, mamãe. Vamos lá. Este é o dia em que Deus fará algo muito especial por você. Apenas saia. Deus vai fazer isso agora mesmo. Vamos lá. Deus vai fazer isso. Por isso tenho a firme convicção de que este é o dia da salvação. Deus vai, você sabe o que é incrível. Sempre que vamos ao culto das 10 horas, parece que todo mundo é salvo no culto das 13 horas. Isso requer todo mundo? Portanto, você não deve ser salvo no culto das 10 horas, porque Ele deve estar com você. Mas aqui está a melhor coisa, vocês. Deus está fazendo algo especial na vida de cada um de vocês hoje. Estou muito entusiasmado. Vamos nos unir a vocês hoje. Podemos dizer isso em voz alta? Vamos orar em voz alta. Querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Creio que na cruz o Senhor pegou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Enfrentou o inferno por mim, para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos lá, vou dizer isso em voz alta. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus, e todos disseram amém e amém.